tarde. Agora são 12h30 no horário de Brasília. Passaremos agora a uma reportagem sobre uma região turística de Belo Horizonte, que foi atualmente tida como Patrimônio Mundial da Humanidade. Sim, estamos falando da Lagoa da Pampulha. Essa região, atualmente, tem recebido várias denúncias devido ao descaso que se tem pela lagoa e aos processos que estão acontecendo na mesma, que está deixando com cheiro ruim e com má visibilidade. Para saber mais da situação, vamos falar agora com a repórter Ana Flávia, que já se encontra na região. Boa tarde, Ana Flávia. Boa tarde, Súria. Então, a gente está aqui hoje num lago artificial que é muito conhecido pelos belo-horizontinos como Lagoa da Pampulha. Ele faz parte do Complexo da Pampulha, que inclui a igrejinha, o Museu da Pampulha, e que era para ser um patrimônio público, né? Mas, como a gente está vendo aqui hoje, ele está realmente muito poluído. E o interessante sobre isso é que esse lago ele foi criado na década de 1958 e o objetivo, a finalidade dele principal era abastecer Belo Horizonte. Esse lago ele foi criado, essa barragem, para poder dar distribuição de água para a região. Só que hoje em dia ele está recebendo córrego de vários lugares. A gente tem o nome de alguns córregos que chegam aqui, que os principais vêm de Contagem. E é o córrego Mergulhão, o da Tijuca, o da Ressaca, o Sarandi, a Água Funda, Baraúna, a ABB e os Olhos d'Água. Todos esses córregos chegam aqui sem tratamento nenhum e como a gente pode ver, eles realmente estão poluindo muito a lagoa, porque além desses dejetos, chegam objetos aqui que estão acabando com a lagoa e não está acontecendo, pelo menos eles falam que está acontecendo algum tratamento aqui, mas a gente não vê isso. E a gente está andando um pouco aqui em volta, a gente viu diversas pessoas pescando e também tem relatos de pessoas que vêm nadar aqui. Só que essas pessoas não sabem o risco que elas estão correndo, as doenças que elas podem pegar, porque o complexo está realmente muito poluído. E parece que nessa época, onde está chovendo, a gente consegue ver um pouco mais clareza como está a situação da água. Então a gente vai falar com algumas especialistas que o nosso jornal selecionou para poder estar explicando melhor a situação da lagoa para vocês e para que a população consiga entender o quanto isso é prejudicial para ela e também para o meio ambiente. A gente sabe que aqui é um lugar que não tem muitas espécies, não é um lugar rico em biodiversidade, mas tem animais sim que vivem aqui e dependem desse complexo, apesar da poluição da lagoa de ter acabado com quase tudo. Então eu vou passar agora para essas especialistas. Então, a gente está aqui com a Julia Andrade, que é uma especialista na área, e ela vai explicar pra gente um pouco mais o que está acontecendo com esse patrimônio, por que ele está desse jeito. Julie, por que a Lagoa da Pampulha está assim? Olha, infelizmente esse é mais um exemplo de um descaso com o meio ambiente que está acontecendo, o processo de eutrofização. Tá, mas o que seria essa eutrofização? A eutrofização, ela nada mais é do que o aumento de nutrientes e, consequentemente, o aumento de populações autotróficas, que acabam desequilibrando todo o ecossistema da região. Tá bom, mas de onde vem esses nutrientes que estão sendo jogados na lagoa? Olha, há várias fontes de nutrientes. A principal dela, nesse caso e em outros, é de certo o esgoto doméstico não tratado, que é uma fonte de matéria orgânica que, ao ser decomposta, vira nutrientes disponíveis para as populações autotróficas. Mas esses nutrientes eles também podem vir por parte de lixiviação, principalmente em regiões em que há plantações e a utilização de fertilizantes, que carregam esses sedimentos tanto pela água da chuva, pelo processo de lixiviação e até pelo transporte direto desses sedimentos através da erosão. Esses nutrientes eles podem até mesmo ser incrementados no ecossistema através da chuva, uma vez que esses poluentes são liberados pela queima de combustíveis fósseis e poluições industriais em geral, que ao ocorrer a chuva é liberado a uma limpeza desses nutrientes e acabam se depositando na lagoa. Então agora a gente vai falar com a Súria Moura, que é uma bióloga, que vai tentar explicar pra gente um pouco mais quais são as consequências desse processo aqui para os seres vivos e para o ser humano também. Súria, o que isso causa nos seres vivos? Então, como há um crescimento excessivo de algas e elas acabam se acumulando na superfície, elas impedem que a luz solar chegue dentro da lagoa. E isso faz com que os organismos fotossintetizantes da lagoa não possam mais produzir oxigênio.
vai se tornar um ambiente mais anaeróbico, e isso faz com que os seres vivos que viviam ali, como invertebrados e peixes, morram. E dessa maneira acaba desequilibrando toda a cadeia alimentar, porque muitos, não só os que estão dentro da água, mas a gente pode observar ao redor muitos pássaros, por exemplo, que se alimentam desses organismos. E se os peixes e os invertebrados morrerem, também vai faltar alimento para esses pássaros, vai diminuir a biodiversidade. E outra coisa que acontece por causa da falta de oxigênio é que organismos anaeróbicos, micro-organismos, vão começar a se desenvolver em maior quantidade. E com essa proliferação, eles liberam algumas toxinas. Eles liberam gás sulfídrico e amônia na água. E outra maneira de chegar a toxina nessa água também é o caso das cianobactérias, que são micro-organismos que produzem clorofila e produzem o próprio alimento, são autótrofas, que algumas delas também liberam cianotoxinas. Então é um problema que vai causar toxicidade da água. Tá, e pro ser humano, o que isso causa? Primeiramente, essa lagoa, o objetivo dela era ser um lugar assim de lazer. Então vai acabar com isso, né? Se a gente for retomar muitos anos atrás, assim, era um lugar que tinha barco andando, tinha gente pescando, tinha gente nadando, e é uma coisa que foi impossibilitada. Ainda há moradores pescando, isso também é um problema, porque eles vão se contaminar. E às vezes eles não sabem que estão se contaminando, pode gerar um problema futuro e eles ainda não entendem isso e vão continuar se alimentando desses peixes. E outro caso é que realmente é uma perda no lazer e na estética, porque se você for ver a lagoa, como nós estamos assim, com um cenário de fundo, onde ali despejam esgoto diretamente e torna a água assim, um pouco ruim de se ver também e de sentir o cheiro, porque as toxinas liberam mau cheiro e a falta de oxigênio ajuda a liberar esse mau cheiro. Tudo bem, muito obrigada, Súria. Por nada. Então, eu tô aqui hoje com a Tereza Moll, que é uma especialista em remediação de ambientes contaminados, para tentar explicar pra gente um pouco mais o que a gente pode estar fazendo pela lagoa para tentar recuperar tudo o que vem acontecendo aqui, se tem alguma coisa que a gente possa fazer para tentar melhorar a situação, né? Porque a gente tá vendo aqui que tá muito triste e está afetando toda a população. Então, Tereza, tem alguma coisa que a gente possa fazer para reverter esse caso? Então, sabe, reverter melhorar a qualidade de um ambiente quando ele está totalmente contaminado é uma coisa muito difícil, tanto que no Brasil a gente só tem um caso em que isso deu certo, que é o do Lago Paranoá, em Brasília. Então, acaba que muitas vezes faltam investimentos, porque existem muitos métodos diferentes, tanto físicos como químicos ou biológicos, que podem ser utilizados, mas, bom, acaba que eles são muito caros também, então é difícil. Eles focam principalmente em reduzir a quantidade de nutrientes na água, reduzir a concentração de algas e cianobactérias e, obviamente, retirar essas fontes de poluição. Bom, um dos métodos é a aplicação de sais de alumínio, que atuam agregando-se aos sedimentos para impedir que o fósforo saia deles e assim contamine a água, fazendo tipo uma barreira, sabe? Tem uso também do PAC, que é o policloreto de alumínio, que ele atua na floculação de algas e cianobactérias para que a retirada delas possa ser mais fácil. Tem a aeração, que é um método em que você tira parte da água para que possa circular a água no ambiente, entende? E assim a água vai ter mais contato com o meio externo para que ocorram trocas de gases e para que a concentração de oxigênio aumente, para que não se formem ambientes anaeróbicos. Tem também a retirada seletiva de água, que é bem parecido. Acontece para que você possa aumentar a concentração de oxigênio na água e reduzir a concentração de nutrientes. Mas o principal, que é um dos mais utilizados, é a aplicação de macrófitas aquáticas, que são plantas aquáticas flutuantes que retiram os nutrientes exatamente da água. Então é algo muito interessante.
Então, Tereza, focando um pouco nessa parte das macrófitas que você falou, que é um dos meios mais utilizados, você pode estar explicando pra gente um pouquinho mais, pra gente poder entender sobre isso? Bom, como as macrófitas são plantas que ficam flutuando sobre a superfície da água, elas retiram os nutrientes que elas precisam para sobreviver diretamente da água. Então, elas ajudam na redução do oxigênio dissolvido, além de também auxiliarem na redução da turbidez da água, da concentração de metais pesados, de cloriformes fecais, o que faz elas serem uma alternativa ainda mais interessante para o caso da lagoa. Bom, o que é mais utilizado no Brasil é o aguapê, que ele cresce muito rápido. Então, o crescimento dessas plantas ele tem que ser rigidamente controlado, porque elas podem acabar se tornando uma praga ao invés de ajudar. E uma coisa que é interessante é que você, mesmo tendo que fazer a retirada delas todos os dias para controlar, para fazer esse controle, essa biomassa pode ser utilizada, por exemplo, para biodigestão ou para compostagem. Então, torna-se uma alternativa, de certa forma, ecológica e muito eficiente. Então a gente pode ver que meios para resgatar isso aqui não falta. O que falta mesmo é força de vontade para fazer isso. Então, a gente aqui está com a Margarete, que ela é uma turista do Rio Grande do Sul, e ela vai falar um pouco mais para a gente sobre o que ela está conhecendo da lagoa. Bom, o ano passado, quando eu vim, eu achei que estava bem melhor, né? Eu acho que me falaram que estão limpando, recuperando, né, a lagoa. Mas agora, um ano depois que eu venho, eu vi que ela está pior. Eu acho que o descaso continua o mesmo, né? A gente está com o Fernando e a gente vai perguntar a ele de São Paulo. A gente vai fazer algumas perguntas para ele, para poder saber como é que tá a visão das pessoas de fora sobre esse patrimônio. Então, Fernando, você já veio aqui outras vezes, certo? Sim. Tipo, você notou muita diferença na lagoa? Se ela melhorou, se piorou? Eu tenho a impressão que ela tá mais suja. É suja? Isso. E tipo, você ficou sabendo de alguma ação que os governantes estão fazendo para melhorar a situação daqui ou não? Não cheguei a saber de nada. Como eu sou de São Paulo, não sei, não cheguei a ter acesso a nenhuma notícia, nada assim. Mas em relação a passear aqui, você sente um desconforto com relação a como a lagoa está poluída, o cheiro, o aspecto dela visualmente? Nesse trecho não, mas mais pra lá assim eu achei que tá com cheiro ruim. Tudo bem, muito obrigada. Então, gente, a gente está aqui com o Wagner agora, que é um morador antigo da região de Belo Horizonte. Ele vai estar explicando pra gente um pouco mais como que era o panorama antigo da lagoa, como é que ela era antigamente, pra gente poder ver o contraste de como ela tá agora. Então, Wagner, tipo, como que era assim mais antigamente aqui na lagoa? Há uns 40 anos atrás, meu pai me trazia, a gente nadava na lagoa, a lagoa era limpinha. Podia nadar, podia vir passear, hoje em dia que tá desse jeito aí, ó. Mas antes era tudo maravilhoso. A gente vinha no domingo, saía de casa cedo e vinha passear na Lagoa da Pampulha. Era um passeio de domingo. Nossa. E hoje em dia você vem pra Lagoa, esse cheiro ruim, esse clima esquisito, esse troço feio que tá aí, né? E tipo, você acha de quem que é a culpa da lagoa tá desse jeito? São os governantes, né? Que não fizeram as redes de esgoto, deixaram jogar esgoto na Pampulha. São os governantes, os prefeitos, os governadores que comandavam a nossa cidade, nosso estado, né? Tudo bem, muito obrigada.